Agora, uma vez que aprendemos no que consiste a mensagem do Evangelho, uma vez que nós sabemos qual o conteúdo da mensagem, e agora nós podemos portar essa mensagem, levar aos pecadores, nós vamos começar agora a iniciar a evangelização, o evangelismo. Depois de eu dominar a mensagem, eu ter entendimento, dominar a mensagem do Evangelho, como eu inicio o evangelismo? O início do evangelismo. Vamos ver. Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2 a 4, assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Como deve iniciar o evangelismo? Antes de você sair, antes de você evangelizar, depois que começar a palavra, ninguém andando, por favor. Antes de você evangelizar, o que você deve aprender? O evangelismo se inicia com a oração. Você deve começar pela oração. Depois de aprender o conteúdo do Evangelho, agora você vai sair. Mas você deve iniciar um período de oração primeiro. O evangelismo começa na prática com oração. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo escreveu essa carta da prisão, da sua primeira prisão. Não é da prisão definitiva de Roma, que logo depois ele vai ser condenado à morte, ao martírio. Ele escreveu várias epístolas da prisão. Uma delas foi a carta à igreja dos Colossenses, a igreja de Colosso. E como todas essas cartas têm cunho, viés pastoral, elas são cheias de recomendações. No capítulo 4 ele vai fazer um pedido. Vai pedir para os crentes de Colosso perseverar em oração, porque aquela igreja estava sendo atacada pelo gnosticismo. Os gnósticos não acreditavam na encarnação de Jesus, que Jesus era homem. Eles criam que a matéria é má e só o espírito é bom, então não criam na encarnação de Jesus. E então tiravam ali uma das naturezas de Jesus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. É o que os teólogos de Calcedônia chamaram de união hipostática. As duas naturezas, divina e humana, coexistem ao mesmo tempo, sem se misturarem. Então, esses gnósticos, esses homens de Colosso, estavam cometendo uma heresia ao tirar a divindade, a humanidade de Jesus, dentre outras. Então, Paulo pede para que eles orem por isso. Mas pede também que eles orem pelo apóstolo Paulo e juntamente com o apóstolo Paulo. Para quê? Orando também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, e para que manifeste como convém falar. Paulo estava dizendo que ele precisava de oração para que portas se abrissem para ele pregar o Evangelho. E para que depois dessas portas abertas, ele pediu que eles orassem para que Deus desse a ele como falar, desse sabedoria. Antes de começar a evangelizar, é importante aprender alguns princípios que contribuem muito para a eficácia do evangelismo. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com. Paulo está ensinando o princípio da oração. A oração é imprescindível ao evangelismo. A oração, assim como a pregação, tem um papel importantíssimo na evangelização. Nesse texto, Paulo nos ensina dois princípios antes de evangelizar. O primeiro está no verso 2 do capítulo 4 de Colossenses: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. Paulo estava orando e pedindo oração com o objetivo de portas se abrirem para que ele pregasse o evangelho. Ele orava para que circunstâncias e oportunidades fossem criadas para que ele pregasse antes de evangelizar. Para que ele pregasse antes de evangelizar, Paulo preparava o caminho em oração. O que essa carta
aos Colossenses, esse texto nos ensina: antes de você sair para o evangelismo, você precisa iniciá-lo em oração. Veja só, Paulo é o grande missionário das Escrituras, o grande bandeirante da fé, o grande evangelista, o maior ganhador de almas de todos os tempos, um prolífico ganhador de almas, um exímio ganhador de almas, o maior que já existiu na história. Nas suas 3 viagens missionárias, ele vira o mundo de pernas para o ar. Ele evangelizou em todos os lugares: Colosso, Tessalônica, Bereia, Acaia, Macedônia, Panfilha, Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria e em Roma. Em todos os lugares, Paulo causava uma arruaça, era um grande evangelista. Mas antes de evangelizar, como Paulo preparava o caminho, o evangelismo? Ele iniciava através da oração. Antes de você ir, você tem que reservar um período de oração. Você deve orar pelos pecadores primeiro. Você deve orar pelas almas que Deus colocou no seu coração para que você pregue. O evangelismo se inicia com oração. E aqui ele diz aqui, orando também para que uma porta se abra. Paulo está dizendo que a pregação, a ofensiva do evangelho, muitas vezes é difícil. Não há oportunidades. Não há, tanto em questões locais como pessoais, lugares fechados, onde o evangelho não pode entrar. Recintos, círculos fechados, onde não é permitido o evangelho entrar. Pessoas fechadas, duras, incircuncisas de coração, que não permitem o evangelho entrar ou que não ouvem. Paulo, sabendo da dureza do coração dos homens, Paulo, sabendo da inércia, da rebeldia, da obstinação dos homens, Paulo, sabendo das dificuldades de penetrar nas zonas vermelhas, onde é proibido a pregação do evangelho, Paulo orava primeiro. Ele mantinha um período de oração para que essas portas se abrissem, para que caminhos fossem abertos, para que essas zonas fechadas fossem abertas para ele pregar o evangelho, para que corações duros, para que mentes cauterizadas, cegas, se abrissem para o evangelho. É por isso que nós não temos eficácia no evangelismo. É por isso que muitas vezes fracassamos em missões locais, gerais, continentais ou transculturais. É por isso que fracassamos no evangelho corpo a corpo, porque são palavras secas, frias, porque a terra não foi preparada para receber a semente. O evangelismo é uma espécie, é um tipo de semeadura. Está lá nos Salmos: aquele que semeia com lágrima, ceifará com alegria. Assim como o agricultor, antes de semear, ele prepara a terra está seca, dura, ele vai arar aquela terra, afofar, regar aquela terra, para que depois ela receba a semente. Ninguém joga a semente em solo rochoso, em solo seco e duro. É primeiro uma preparação no terreno. Meu irmão, o coração dos pecadores é empedernido, é duro como aço, como rocha. Você precisa orar para arar o coração, preparar o coração, para que portas se abrem, para que pecadores se quebrantem. Então depois você lança a semente, você vai à ofensiva e pregue. Paulo estava dizendo isso, orando para que oportunidades, talvez você vá às visitas e ali não tem aberturas para você pregar. Essas pessoas não dão abertura. Você quer entrar numa escola, não tem abertura. Você quer ir no orfanato, não tem abertura. Você quer uma família espírita, uma família católica, uma família pagã, e não há abertura. Eles não abrem, não se rendem, não te ouvem. Você quer ir a um marginal, a um drogado, a um presidiário, não, eles não te ouvem. Não há circunstâncias, oportunidades. Paulo sabia disso, já havia enfrentado isso. É difícil pregar nessa escola, é difícil pregar nessa universidade, é difícil falar com essa família, é difícil entrar naquela região e plantar uma igreja. Então, sabendo disso, ele orava primeiro: orai juntamente comigo para que
portas se abram, circunstâncias se abram, oportunidades ocorram. Você, antes de evangelizar, deve iniciar o evangelismo em oração. Você deve colocar suas metas de evangelismo, seja uma pessoa, sejam famílias, sejam lugares, sejam missões, deve colocá-los em oração primeiro. Deve dizer: Senhor, abre uma porta para pregar para essa pessoa, abre o coração dela para que ela me ouça, abre uma porta nessa família para que eu entre e ensine o evangelho, abra-se uma porta naquele bairro para que ele plante uma igreja, para que pecadores se convertam. Começa em oração. Antes de você ir, você tem que iniciar o evangelismo pela oração. É assim, meu irmão. Faça isso. Não existe esse negócio mecânico, religioso, de ir e falar como os testemunhos de Jeová fazem. Folhetos evangélicos apenas. Isso não é suficiente. O coração dos pecadores está rochoso, empedernido. Eles são inimigos de Deus. Eles odeiam Deus. Eles não querem a Deus. Você precisa orar, porque a Bíblia diz que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem abre o coração, é Ele quem parte a rocha, pulveriza, tritura o concreto. É o Espírito Santo em resposta à sua oração. Antes de plantar uma igreja, antes de sair para missões, antes de entrar numa família tradicional, de orientação romana, antes de você ir até aquele homem, que a mulher, ou seu marido, que anos não ouve, você tem que iniciar um período de oração e de jejum, para que portas se abram. Você precisa estar de Deus: Senhor, dá-me a oportunidade de falar de Cristo para aquela alma. Senhor, abre uma porta para que eu pregue o evangelho àquele homem. Senhor, arruma uma circunstância, uma situação, uma oportunidade de eu entrar naquela família, naquele terreno, e ore para que o Espírito Santo quebrante, para que o Espírito Santo amoleça o coração, para que o Espírito Santo abra e dê oportunidade, recursos, alternativas para que você entre e pregue. Paulo estava preso e dizia: eu não vou ficar aqui muito tempo, eu vou sair, mas quando eu sair, ore juntamente comigo, para que o ambiente esteja propício, a terra esteja preparada para eu pregar o evangelho. Só aumenta mais um pouquinho o retorno, Thales, para eu pregar o evangelho. Meu irmão, eu comecei o meu ministério como evangelista, evangelizando toda essa cidade. O meu testemunho confirma esse texto. Irmão, todas as almas que Deus me deu a graça de ganhá-las, trazê-las para Cristo, foi com profunda oração. Eu orei por vidas, semanas, meses e até anos para elas se converter. Eu convidava pessoas para ir na igreja e eu orava 7 dias seguidos, apenas para ela aceitar o convite e ir no domingo. Chegava o domingo, ela não comparecia, então eu combinava de novo e orava mais 7 dias, para no domingo seguinte ela comparecer. Eu orava 14 dias ininterruptos para o pecador simplesmente aceitar o convite. Não era para converter, aceitar. Para você ver a batalha espiritual que é a oração, que é o evangelismo. Não é simples como você está pensando. Olha o que a Bíblia diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz: do príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. As almas estão sob a custódia de Satanás, estão sob o domínio dele. Se não houver uma luta espiritual em oração, essas almas não se converterão, não cederão. É uma luta convidar alguém, é uma luta até que alguém se dirija ao culto, é uma luta até que ele abra o coração, e você deve orar para que isso ocorra. Dias, semanas, 14 dias orando ininterruptos, apenas para aceitar o convite. E depois serão meses e até anos para aquela alma abrir o coração e receber o evangelho.
Nos meus primeiros anos, eu fui um exímio evangelista. Se você perguntar, qual o sucesso do seu evangelismo? 30% pregação, 70% oração. 70% oração. 70%. Essas almas que Deus me colocava, eu as saturava elas de oração. Dia e noite, jejuns, dia e noite, semanas, meses e alguns até anos. Há pessoas que estão vindo nessa igreja depois de eu ter orado 10 anos pela conversão, 10 anos para o coração se abrir, e agora que se renderam. É assim que você tem que fazer. O Deus desse século cegou. O príncipe da potestade do ar opera, atua sobre eles. Eles são filhos do diabo. Meu irmão, se você for num velório e ressuscitar um morto, agora é Luísa Trajano, o diabo não te resistirá tanto do que você for numa esquina e evangelizar uma prostituta, ou seu tio e pai. É uma batalha. Satanás não vai soltá-las facilmente. E você deve iniciar orando: abra-me portas, me dê oportunidades, circunstâncias, sature essas almas de oração. Senão você não pode ver resultado jamais. Lembre-se da ilustração da semeadura. O agricultor não semeia em solo rochoso, ele ara a terra, prepara. O coração dos pecadores é como solos rochosos. A oração é o trator que ara. Então ele orava para que a porta aqui se abrisse. Segundo princípio, orando também para que se manifeste como me convém falar. Como é que é? Olha o cuidado, eu estou falando de apóstolo Paulo, falando de eu e você não. Eu vou orar dias, semanas, meses e anos para aquela família me abrir para mim, aquele homem. Depois de aberto, Paulo já não ia pregando não. Ele orava para que porta se abrisse. E depois que a porta se abrisse, Senhor, não me deixa estragar tudo. Não me deixa falar besteira. Abri uma porta naquele bairro para o evangelismo. Abri uma porta naquela família tradicional depois de anos. Eles me convidaram, querem ouvir o evangelho. Eu vou pregar em uma cruzada. Eu vou evangelizar meu patrão, meu tio. Eu vou evangelizar um ateu, um gnóstico. Agora, me dê sabedoria para falar. Me dê o que falar. Coloque as palavras certas em minha boca. Me dê discernimento. Me dê poder, me dê sabedoria. Olha só, orando também para que o manifeste como me convém falar, o que falar. Você já fez isso antes de evangelizar? Senhor, como eu falo de Jesus àquela pessoa? Como eu inicio o evangelismo? Que doutrinas eu ensino? Que tom de voz eu uso? Me dá unção, me dá graça, usa a minha boca. Não me deixa endurecer o coração daquela pessoa. Não me deixa, Senhor, machucá-la, feri-la. Me dê sabedoria. Olha como a oração precede o evangelismo. Olha o cuidado. Quem está falando aqui é o autor de Romanos, é o maior escritor da Bíblia. A lei foi dada por Moisés, o evangelho veio de forma escrita por Paulo. E Paulo orava para ter cuidado. Talvez você vai pregar para alguém, um religioso, e ofende ele. E vai no primeiro dia e prega contra a religião dele, endurece, ele nunca mais volta. Talvez você usa termos errados. Talvez o evangelismo é seco, é frio, é vazio e não resulta em nada. Você deve orar para Deus te ungir, para Deus te encher, para Deus te dar poder, sabedoria, graça, para que quando a porta abrir, o tiro seja certeiro no alvo. É o cuidado que nós temos que ter. Então a oração precede o evangelismo. Eu digo e repito novamente, o meu evangelismo consistiu 70% em oração. Meu irmão, eu não sei o que é ganhar uma alma sem ter agonizado por ela meses e anos. Nenhuma veio fácil desse jeito. Nenhuma alma veio assim. Só eu sei, meu irmão, que labor,
Que dificuldade é ver um pecador descer as águas. Um só pecador. Se você não orar, meu irmão, você não vai vencer. A batalha é violenta. Eu vou te dizer algo, por exemplo. Desde que você veio à fé, quantas pessoas você trouxe a Cristo? Agora, meu irmão, se nós não gemermos por elas, elas não se converterão. Você precisa, lembre-se disso. Você tem uma meta evangelística, você tem uma família para ganhar, uma escola, alunos, amigos, o pai, o marido. Inicie com oração. Inicie. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Presta atenção, ele já tinha ido na primeira viagem na Galácia, já tinha evangelizado, já tinha fundado, já tinha estabelecido uma igreja, e ele diz: de novo eu insisto, de novo eu rogo, de novo eu intercedo, de novo eu jejuo, de novo, até que Cristo seja formado em vós. O que é isso? Até que de fato vocês se convertam. Olha só, dores de parto, do grego odin, dor do nascimento, grande esforço, angústia insuportável. Você já orou por alguém assim? Você já sentiu dores de parto? Esse é o motivo do fracasso do nosso evangelismo. Tá, você já pregou para o seu pai, já orou para ele. Tá, você já pregou para o seu marido, orou para o pecador. Mas você já de novo, mais uma vez, sentiu dor de parto. Você sentiu grande angústia, uma angústia insuportável. Você já orou para um pecador em angústia? Você já orou sentindo dor de parto, dor do nascimento da alma, da conversão? Sem isso não pode haver conversão. Não pode haver. Até que Cristo seja formado em vós, até que haja conversão, salvação. O evangelismo deve ser precedido por isso. Dores de parto. Olhe para o seu patrão, olhe para o seu vizinho, olhe para sua mãe ímpia, filhos, amigos. Olhe para as prostitutas. Se não houver alguém que chore por elas, se não houver alguém que sinta dores de parto, se não houver alguém que faça grande esforço, que sinta dor, que seja tomado de uma angústia insuportável, eles não se converterão. Paulo, filhinhos, Gálatas, mais uma vez eu insisto, eu rogo, mais uma vez eu imploro, quer por palavra escrita ou falada, até que Cristo seja gerado em vós, até que vocês se convertam. Está vendo por que demora? Paulo já tinha ido, já tinha feito tudo, mas não havia ainda tido sucesso. Você já foi ao teu pai, tios, amigos, pessoas, grupos, ruas, mas você não teve sucesso, porque você precisa sentir dor de partos, agonia, gemido, angústia, orar com lágrimas, com choro, pranto. Sem esse tipo de oração, não há eficácia no evangelismo. É inútil, é apenas cumprir o voto religioso. Tem que haver oração agonizante, gemidos, angústia, choro, dor de parto. É bíblico. Não foi isso com o exército da salvação? O general Buff mandou uma equipe para um bairro de periferia para pregar. Eles ficaram ali 2 semanas e não ganharam ninguém. Ligaram para o capitão Buff, general Buff, eu acho que isso aqui não é propósito de Deus. Pregamos 2 semanas e ninguém se converteu. Tenta mais uma vez, William Buff disse. E eles tentaram mais 2 semanas, evangelizaram, nenhuma alma se converteu. Capitão general Buff, isso aqui, a estratégia foi errada, aqui ninguém se converte, é melhor nós irmos. Tenta mais uma vez. Ficarão mais 2 semanas. E foram, evangelizaram, oraram, nada. General Buff, realmente eu acho que não tem
condições. Aqui não há lugar, o povo é muito ríspido, rude, depravado. Vocês já tentaram? Já tentamos. Oraram? Oramos. Jejuaram? Jejuamos. Agora tenta com lágrimas. Com lágrimas vocês já tentaram? Com lágrimas? Com lágrimas não. Tenta com lágrimas. 2 semanas. Vigílias de oração a madrugada inteira, com lágrimas. Ó Deus das almas desse vilarejo, ó Deus, envia as prostitutas para Cristo. Ó Deus, manda os bêbados, manda os drogados, manda as meretrizes. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Depois de 2 semanas chorando, houve um avivamento naquela periferia e almas começaram a se converter. Quando é que derramaremos lágrimas? Pela mãe, pelo pai, pelos vizinhos, até ver o estado e a perdição deles, até que eles se convertam. É o que Paulo estava dizendo. Dores de parto. Gênesis 30. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Você lembra de Jacó? Jacó, o pai das 12 tribos, tinha a esposa Lia, Bila e Zilpa. Todos tinham filhos. A esposa mais nova, Raquel, era estéril, não podia gerar. Veja lá, Raquel era estéril. Para a mulher hebreia era uma calamidade ser estéril. Para o crente é uma calamidade não ganhar almas. Meu irmão, alguns aqui estão como Raquel, estéreis, nunca geraram filhos na fé, nunca ganharam almas, nunca trouxeram um pecador penitente para Cristo, nunca tiveram a honra de ver uma alma imunda descer as águas e os céus se festejarem. É uma esterilidade crônica, endêmica, sistêmica em todo o evangelicalismo brasileiro. Estéreis, por causa do egoísmo, por causa da arrogância. Nossa, temos sido estéreis. Ela era estéril, uma calamidade, mas ela roga a Deus: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão não posso viver. Dá-me filhos. Do mesmo modo, você, meu irmão, você tem que orar a Deus: dá-me almas, senão eu morro. Dá-me pecadores, senão eu morro. Envia-os a Cristo, senão eu morro. Dá-me alma, senão eu morro. Ela roga: dá-me filhos, senão eu morro. Gênesis 30, 22. E se lembrou Deus de Raquel, e Deus ouviu e a fez fecunda. Abriu sua madre. Ela teve José e depois Benjamim. O crente do mesmo jeito deve orar: dá-me almas, senão eu morro. Meu irmão, o evangelismo começa pela oração. Meu irmão, você que é estéril, você precisa orar: dá-me almas. A Bíblia diz: e a fez fecunda. Quem sabe a intercessão, o jejum, o pranto não pode fazer você um fecundo pregador, um fecundo evangelista, um fecundo missionário. Quem sabe ele não abre a sua madre espiritual e filhos e filhos e filhos venham à salvação, e almas e pecadores venham. Mas você precisa dizer: dá-me filhos, dá-me alma, senão eu morro. Dá-me o meu marido, senão eu morro. Dá-me meus filhos, senão eu morro. Dá-me os meus pais, senão eu morro. Dá esse colégio, senão eu morro. Rogue. A Bíblia diz que Deus se lembrou, Deus atendeu. Veja só, Deus enviou filhos a Raquel através da sua intercessão. Deus enviará almas a Cristo através da intercessão. Nasceu nada mais, nada menos que José, depois Benjamim. José é o responsável por fazer prevalecer a descendência judaica. O governador do Egito.
Dá-me almas, senão eu morro. Dá-me almas, senão eu morro. João 17:20. Jesus que está orando. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Rogo, erotal no grego, implorar, suplicar, não somente por estes, os apóstolos e discípulos, mas também por aqueles, multidões de almas, espalhadas ao redor do mundo inteiro, que pela palavra crerão em mim. Jesus está aqui na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, e ele está fazendo uma oração intercessória pelos discípulos e pelos apóstolos. Ele vai dizer que ele vai partir, ele vai dizer que ele vai para o Pai, mas não quer que nenhum se perca, que Deus os guarde, que Deus não os tire do mundo, mas os livre do mal, e ora por todos os seus discípulos contemporâneos. Mas ele vai dizer: eu rogo, não somente por esses, não somente pelos salvos, não somente por Pedro, não somente por Tiago, não somente por João, não somente pelos discípulos de Emaús, não somente por Maria Madalena, mas eu rogo pelos incrédulos, eu rogo pelas nações, eu rogo pelos continentes, eu rogo pelas crianças, eu rogo pelas gerações futuras, pelos séculos futuros, por aqueles que ainda hão de crer em mim. Eu rogo para que a palavra alcance eles, para que os missionários cheguem até eles, para que os corações deles se abram, para que eles enfim sejam salvos. Eu rogo no grego, eu imploro, eu suplico. Jesus estava orando, pedindo almas para o seu Pai. Quanto mais eu e você, ore. Eu não rogo só para os da minha casa, eu não rogo só pelos da escola, eu rogo por todos aqueles a quem Cristo derramou o seu sangue. Eu rogo por todos aqueles que estão perdidos e morrendo nos seus pecados. Eu rogo. A oração inicia. O evangelismo se inicia com oração. Você já leu essa oração? Você já estudou ela? João capítulo 17. Você já viu o que ele fala? Você já viu o poder dessa intercessão? Você já viu a graça com que ele ora? Igreja, ore. Eu rogo, eu imploro, eu suplico, não só pelos apóstolos, mas pelas multidões que ainda vão crer. Você tem rogado, implorado, suplicado pelos pecadores. Não adianta nós irmos. Se nós formos do jeito que estamos, seremos humilhados, seremos devastados. Satanás vai nos trucidar, se não houver choro, se não houver gemido, se não rogarmos a Deus que tenha misericórdia da cidade de Franca, da nação brasileira. Pecadores não virão, eles não se converterão. Êxodo 32, 9 e 14, olha o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor, Deus que está falando, se acenda contra ele, e eu os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Você leu até aí? Deus falou: eu vou matar esse povo ímpio. O pecado deles subiu até mim, eu vou matá-los. Agora Moisés, porém, o quê? Suplicou, rogou, orou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, por que se acendeste o teu furor contra teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te, Senhor, do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia feito com o seu povo. Veja só, para você entender esse texto. Moisés estava no Monte Sinai. Por causa da demora, o povo começou a adorar um bezerro de ouro. Ao que Deus respondeu, Êxodo 32, 9 a 14. Esse povo
é de dura cerviz. Agora deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e os consuma. Deus queria destruir o povo por seus pecados. Deus queria destruir o povo por seus pecados. Verso 32, verso 11. Moisés, porém, suplicou, do hebraico kalá, contorcer-se, estar em angústia, tornar-se doente. Você entendeu aqui o verbo no hebraico que foi usado para expressar a angústia de Moisés? Moisés tira o povo do Egito com mão poderosa, leva até o deserto do Sinai, sobe na península do Sinai, no monte Sinai, para receber as tábuas. Enquanto isso o povo entra em urgias, em pecados. Deus vê, porque a podridão do povo sobe às narinas de Deus. Deus disse a Moisés: eu vou consumir, eu vou matar esse povo pecador, eu vou mandá-los ao inferno. Quando Moisés soube que esse povo estava sendo condenado, que esse povo ia ser destruído, que esse povo ia ao inferno, a Bíblia diz que Moisés começou a contorcer-se. Moisés ficou doente, Moisés esteve em angústia, adoeceu diante de Deus. Senhor, não os mate, Senhor, não os destrua, Senhor, não faça isso. Moisés ficou doente de saber que aquele povo ia ser condenado, e suplicou com dor, suplicou com angústia. Meu irmão, o pecado desse mundo tem subido para Deus como uma arama podre, e o juízo de Deus já está sobre a terra. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Agora, quem de nós está se contorcendo pelas prostitutas? Quem de nós está se contorcendo pelos alunos da escola? Quem de nós está doente por ver o marido bêbado, drogado, um filho desviado? Quem de nós? Não os mate, não os destrua, aplaca a tua ira, Deus, não mata esse povo obstinado. Temos que ir a Deus: Senhor, não sacrifica esses jovens, não mata esses drogados, poupa-os, salva-os, Senhor, salva-os. Depois que Moisés orou, olha lá, verso 11. Moisés, porém, suplicou. Deus ouviu a oração de Moisés e poupou e salvou os pecadores. Olha o verso 32, 14. Então, por que está aqui então? Depois de Moisés ter orado, por causa da oração de Moisés, depois de se contorcer, estar em angústia e de adoecer por eles, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia fazer ao teu povo. Se você não chorar pelo teu marido, pelos teus filhos, se você não adoecer, meu irmão, eles irão morrer nos seus pecados, eles serão condenados, eles serão destruídos, eles irão ao inferno. Tem que haver um mediador entre eles e Deus, tem que haver alguém que se põe na brecha, tem que haver alguém que se contorce, tem que haver alguém que adoece, tem que haver alguém que se angustie, tem que haver alguém dizendo: poupa meu pai, poupa minha mãe, poupa esses alunos depravados, poupa, Senhor, salva o Senhor. Tem que haver. A Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus poupou, Deus ouviu o clamor de um homem que queria salvar o povo. Deus vai ouvir você. É assim que pecadores vêm. Meu amigo, não adianta folheto nas ruas, não adianta teatro, não adianta CDs, não adianta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Há império das trevas que dominam eles, a dura cerviz, a cegueira, a obstinação. Só com a intercessão, só com o gemido,
contorcer-se, estar em angústia, tornar-se doente. Tornar-se doente, perder o apetite. Eu não posso comer porque a minha mãe não aceita. Eu não posso comer até o meu marido vir. Eu não posso comer porque onde eu vou pecadores, ímpios, prostitutas, jovens ingressando nas drogas. Meu Deus, salva! Meu Deus, alcança esse povo. Sem oração, nós não iremos ganhar. Gênesis 18, Abraão, 20 e 26. Disse-lhe, pois, o Senhor, Deus está falando aqui contra Sodoma e Gomorra. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas. O seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, o saberei. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que estão nela? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aqui Deus proclama uma palavra de juízo sobre Sodoma e Gomorra, nações ímpias, pois o seu pecado era insuportável. Olha o juízo. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. Aqui é a história da humanidade. Franca, Sodoma e Gomorra. São Paulo, Sodoma e Gomorra. Amsterdã, Paris, Barcelona, Nova York, Sodoma e Gomorra. Seu pai, Sodoma e Gomorra. Sua mãe, sua escola, seus vizinhos. Deus tem uma palavra de maldição, de acusação. Eles estão condenados, eles vão ao inferno. Porém, todavia, não obstante, Abraão intercede para que não as destrua completamente. Gênesis 18, 26. Abraão aproximou-se e ele disse: exterminarás o justo com o ímpio? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Deus ia mandar fogo e enxofre naquela cidade, ia destruir aquela cidade, por causa do pecado dela. Mas ele encontrou um homem: destruiria tu o justo com o ímpio, devastaria todos, não daria chance para ninguém, não usaria de misericórdia com ao menos 50 justos, 50 moradores. Oh Deus, poupa teu povo. A Bíblia diz que depois que Abraão disse: pouparei a cidade toda por causa desses justos. Muito pode a súplica de um justo por sua eficácia. Aqui está a nossa história, igreja do mundo. Sodoma e Gomorra, as abominações têm subido aos céus. Deus vai condenar essa geração inteira. Deus encherá o inferno mais rápido do que nunca. Mas se houver alguém que interceda, se houver um santo que chore, se houver um filho que rogue ao seu pai, se tiver uma filha que ore pela sua mãe, Deus a poupará, Deus a salvará, Deus a visitará. A oração, meu irmão. A oração. Quantos de nós somos como Abraão? Destruirá tu o justo com o ímpio? O Senhor vai matar Ló? O Senhor não vai salvar Ló, o meu parente? Ele está lá. Ele está lá em Sodoma e Gomorra, o meu sobrinho. O Senhor vai matar meu pai? Meu pai está lá em Sodoma. O Senhor vai matar minha mãe? Ela está em Sodoma. O Senhor vai matar aqueles jovens que estudam comigo? Eles estão em Sodoma.
O Senhor vai devastar aquela faculdade. Oh Deus, poupa eles, Deus. Oh Deus, envia-os para Cristo, Deus. Oh Deus, não os traga na sua ira, Deus. Oh Deus, abre os corações dele, Deus. Jejuarei, orei um dia, uma semana, um ano. Poupa o teu povo, poupa essa geração, Senhor. Irmão, o evangelismo começa com lágrimas, com oração, meu irmão. Nessa época de evangelismo, quando eu era solteiro no meu quarto, tinha um armário bem velho, e ali estava colada no armário, no guarda-roupa, uma folha bem grande, com todos os nomes das almas que eu queria ganhar, todas, eram dezenas, e eu orava por aquelas almas todos os dias os nomes dela fixo, uma lista enorme, nome por nome, nome por nome. E eu sabia que eu não poderia ir a nenhuma delas, que eu não ganharia nenhuma delas, se eu não primeiro orasse por cada uma delas. Quantos estavam lá? Até hoje a hora, até hoje naquela lista estava o Guilherme, o Jorge, o Gilson, estava lá o Kel, estava lá dezenas, estava lá o José Mauro, Michel Wender, Schulich, Ciro, Caio, estavam lá, meu irmão, estava lá Tomás, Clodoaldo, Rafael, estava Gaúcho, André, Evandro, um por um, todos os dias pedindo, salve esses meninos, livra-os das drogas, da maconha, da prostituição, livra-os, Senhor. Escute isso, todos os grandes ganhadores de almas, através dos séculos, foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima, passada, e sei que igualmente foram homens de intensa oração. Orlando Boyer, um biógrafo, ao fazer a biografia, estudar os vultos do passado, ele viu: não conheço nenhum ganhador de almas que não seja um homem de oração. A oração precede o evangelismo, precede as missões, precede a pregação. Não vá ao campo missionário, não vá às ruas, não visite presídios, subúrbios, não vá aos hospitais sem antes passar horas de joelhos, horas a fio pedindo almas, porque senão elas não virão. A oração precede o evangelismo. Veja a vida de Jonathan Edwards. Visitei o velho templo da Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. O grande auditório ficou abalado na hora da pregação. Um homem correu para a frente clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. Mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias Edwards não se alimentara, durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar: dá-me a Nova Inglaterra, dá-me a Nova Inglaterra. Oh meu Deus, quando é que vamos imitar esses homens? 3 noites sem dormir, 3 noites sem comer. Dá-me a Nova Inglaterra, dá-me os Estados Unidos recém-libertados, dá-me almas. Olha a nossa diferença, igreja. 3 noites sem dormir, sem comer, queremos ter o mesmo êxito. Dá-me a Nova Inglaterra, dá-me almas, dá-me essa cidade, dá-me os atletas, dá-me as crianças, dá-me almas. Sem oração elas não virão. Eu estou dizendo da sinceridade de um erudito, de um teólogo, mas de um homem apaixonado por almas. 3 noites insones, 3 noites e 3 dias em jejum, rogando pela conversão de uma nação.
ele começou um dos grandes avivamentos dos tempos modernos. Eu estou dizendo aqui, meu irmão, o meu testemunho corrobora essa biografia. 70% oração, agonia, para ter muito pouco resultado. Veja David Brainerd: passei o dia em jejum e oração. Pela manhã senti o poder da intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Quão bendita a sua companhia. Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor. Sentia minha alma grandemente extenuada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de alma. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida clamando por ambos. Passei 2 horas agonizando pelas almas imortais. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Oh, Jesus suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão por elas. O grande missionário dos índios de pele vermelha, David Brainerd, um homem que trouxe um avivamento nas selvas americanas, orava até transpirar pelas almas e dizia: Deus suou sangue por elas. Ah, pobres almas. A irmã Debney, escute essa, é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. Preste atenção. No primeiro culto, não havia nenhum ouvinte. Isso aqui é para as mulheres, viu, mulheres? Somente ele e ela assistiram. A irmã Debney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor, e resolveu dedicar-se persistentemente à oração, e fez um voto a Deus, que se ele atraísse os pecadores aos cultos, e os salvasse, ela se entregaria à oração, e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante o período de 3 anos. Logo que essa esposa de um pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Uma simples dona de casa, uma simples mulher, abriu uma igreja com o marido. No primeiro culto, nenhuma alma, só o marido e a mulher. Nenhuma, mas ela disse: se o Senhor enviar pecadores, 3 noites e 3 dias jejuarei e orarei. Se o Senhor trouxer almas, quando ela começa a orar, Deus enche a igreja, Deus atrai pecadores. A oração é imprescindível ao evangelismo. Vocês estão prontas para fazer isso? Você quer ser irmã Debney? Cleusa. Você quer ser irmã Lúcia? Olha lá, 3 anos, 3 vezes por semana, de noite e de dia. Dá-me almas, dá-me almas. A biografia diz que o auditório ficou superlotado. Dá-me almas, dá-me almas. David Brainerd novamente: inúmeras vezes eu o vi descer as escadas de manhã, após haver passado várias horas em oração, com os olhos inchados de tanto orar. Meu querido, eu ponho a minha mão no rosto, porque eu me prostro de vergonha, Meu Deus, como eu admiro, como eu acho lindo. Inúmeras vezes eu o vi descer as escadas de manhã, após passado várias horas em oração, com os olhos inchados de tanto orar. Não demorava a fazer alusão ao motivo de sua ansiedade, dizendo: sou um homem de coração partido. Sim, é verdade, sou um homem infeliz.
não por mim mesmo, mas por causa dos outros. Deus me deu tal visão do valor imenso das almas, que eu não sou capaz de viver se elas não estiverem sendo salvas. Oh, dá-me almas, pois de outro modo morrerei. Fazendo uma alusão à oração de Raquel, dá-me alma, senão morrerei. Esse jovem morreu solteiro com 29 anos, tuberculoso, nas selvas americanas. Que paixão. Perguntavam para Jonathan Edwards. Sabe quem é Jonathan Edwards? Aquele que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Um homem que eles falam que é o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, Jonathan Edwards. Um homem que trouxe um grande avivamento na Nova Inglaterra. Perguntaram para Jonathan Edwards, qual a maior experiência com Deus que você já teve? Sabe o que Jonathan Edwards respondeu? Minha maior experiência com Deus? Orar ao lado de David Brainerd. Nunca vi ninguém orar como esse homem. Isso não é vergonhoso para nós? O evangelismo começa com choro. Quem está falando que é liturgia, evangelizar? Quem está falando que é voto religioso? Evangelismo é paixão. Se o seu coração não arde por pecadores, fique em casa vendo filme, comendo pipoca. Se o seu coração não racha ao ver uma prostituta, ao ver um menino de 12 anos fumando crack, se você ao ver aquele Estado Islâmico e ver as milhões morrendo, se você não se comove, se você não tem paixão, se você não diz, dá-me alma senão eu morro. Oh, meu irmão, vá para um resort, vá para um hotel fazenda, vá para um... George Miller, o grande missionário dos orfanatos. Olha, George Miller, vivo no espírito de oração, oro enquanto ando, enquanto deitado, enquanto me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadida de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos diariamente por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso. 52 anos orando por pecadores. Espero encontrar dezenas de milhares nos céus, em resposta às minhas orações. Ore, igreja, por favor, ore, ore. Hudson Taylor, meu Deus do céu, o Senhor Taylor nos dirigiu em oração. Aqui quem está falando é um discípulo dele. Mudei de parecer. Eu nunca ouvi alguém orar como ele. Parece que falava face a face com Deus, como um homem fala com seu amigo. Sem dúvida, tal oração era fruto de longa permanência com o Senhor. Era como orvalho descendo dos céus. Tenho ouvido muitos homens orarem, mas não ouvi ninguém como o Senhor Taylor. Foi a maior experiência da minha vida. Ouvir o Senhor Taylor rogar pela China era reconhecer algo do que significava a súplica fervorosa do justo. Será que alguém já disse isso de você? Eu nunca vi ninguém orar como aquele homem. Nunca vi ninguém orar como aquele jovem. A maior experiência da minha vida foi ver Hudson Taylor orar pela China, pela conversão de chineses. Meu irmão, não é necessário muito conhecimento acadêmico, erudito, teológico. É necessário paixão, é necessário dores de parto, é necessário dizer, destruiria tu o justo com o ímpio. Não rogo só por esses, mas por todos os outros. Oração.
Susana Wesley. Tem alguma mulher aí que sabe orar? Olha Susana Wesley, mãe de John e Carlos Wesley. Que mulher tremenda. Pensa em Susana Wesley, que embora fosse mãe de 19 filhos, levanta a mão, e qual mulher tem 19 filhos aí? Levanta. Não tem tempo para orar por quê? Bem, quantos filhos você tem? Susana Wesley tinha 19 filhos, encontrava tempo para trancar-se em seu aposento 1 hora inteira diariamente, onde ficava a sós com Deus em oração. Meu amigo, não se trata tanto de encontrarmos tempo para orar, e sim de criarmos tempo para orar, e podemos criar tempo se assim o quisermos. 19 filhos, e se trancava no quarto para ficar ao menos 1 hora em oração. A mãe do grande avivalista metodista John Wesley, Susana Wesley, uma mulher de Deus, uma mulher de sangue nos joelhos, 19 filhos. E você? É assim que pecadores virão. É assim quando as mulheres sentirem dores de parto e orarem. Você tem muita coisa para fazer? Já trocou 19 fraldas hoje? E esse aqui? E esse aqui? Naqueles dias, subiu ao monte, a fim de orar. Sabe quanto tempo que ele orou? A noite inteira em oração. Sabe quem era ele? Não tinha pecado, era perfeito, era santo. Sabe o que ele fazia? Orava a noite inteira. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Este é o registro bíblico a respeito do Filho de Deus. Ora, se era necessário que ele orasse assim, que se dirá de nós? Medite nisso. Passou a noite em oração a Deus. Quantas vezes isso poderia ser descrito a nosso respeito? Meu Deus do céu. John Livingstone. Escute isso. John Livingstone passou a noite inteira anterior, a 21 de junho de 1630. John Livingstone passou a noite inteira anterior, dia 21 de 1630, em oração e conferência, estando designado para pregar no dia seguinte, após haver falado por cerca de 1h30. Algumas gotas de chuva predispuseram o povo para debandar. Agora olha Livingstone. Livingstone perguntou se porventura haveria algum abrigo capaz de protegê-los contra a tempestade da ira de Deus, e prosseguiu por mais 1 hora. Houve cerca de 500 conversões naquele lugar. 500 almas se converteram, porque um homem passou a noite inteira rogando por elas. John Livingstone. T. Collins. Quem está contando aqui é um convertido num culto dele, olha lá. Implorei a Deus hoje durante horas, nos bosques, em favor das almas, e Ele nos-las dará. Reconheço o sinal do Senhor. Esta noite me serão dadas muitas almas. Confio em que a tua seja uma delas. Ele está falando para o convertido, hein? Chegou a noite e sobreveio um poder que eu nunca antes sentira. Clamores por misericórdia ecoavam pelo templo. Antes de terminar o sermão, caí de joelhos como muitos outros, a fim de implorar a salvação. Relato de um convertido nesse culto. Muitos imploraram, caíram de joelhos, porque um homem passou a noite orando. O evangelismo é precedido pela oração. Almas virão ao culto, almas virão à salvação, ao céu, através da pregação e da intercessão. Primeira Tessalonicenses. Orai sem cessar. Vamos orar sem cessar pela conversão de pecadores.